Como faturar no ramo de estabilidade de taludes? Esse é o tema da nossa última live de aquecimento para a Semana da Estabilidade, que começa na segunda-feira. Vamos chegando. Caione. Daniel, boa noite. Eduardo. Fala, turma, como é que vocês estão? Sexta-feira à noite, rapaz, a turma é guerreira mesmo. Também é para fechar com chave de ouro e começar aquilo que a gente vai dar início na segunda-feira. Se você ainda não se inscreveu na Semana da Estabilidade de Taludes com o tema Softs, depois da live, entra aqui no link da bio do Instagram, faz a sua inscrição porque promete. A gente só está esquentando por enquanto. Guilherme, boa noite. Vamos chegando. Com o que a gente consegue trabalhar com estabilidade de taludes para 2023? Em quais setores? Que tipo de empreendimento? Durante toda a semana, na verdade desde semana passada, eu tenho falado por aqui como que o domínio de softwares, de ferramentas, né, como o GeoStudio, o Slide 2, vão fazer uma ponte para o seu ingresso na geotecnia e trabalhando aí com obras envolvendo estabilidade de taludes. Então, contenções, retaludamento, contenções em muros de arrimo, muros de gravidade aliviada, muros de até mesmo hip-rap, trabalhando com contenção na forma de sol grampeado, né? Cortina tirantada, entre várias outras, e no geral técnicas aí de estabilização que você vai poder acompanhar, executar, projetar. Então, tudo isso é campo para engenheiros civis, para engenheiros de minas, em estabilidade de taludes, para engenheiros ambientais também, principalmente em um contexto agora na mineração com barragens. Tem muito campo para engenheiro ambiental, campo também para geólogo. Beleza? Então, vamos lá. Eu quero te apresentar algumas formas de você poder atuar no ramo de estabilidade de taludes. E, inicialmente, isso aqui já foi conversa com a Marília Zene na semana passada, nós falamos como que o ramo da mineração está em ascensão, em todo um cenário internacional de previsões aí de exportação de minério, e quanto mais a mineração investe nesse setor, né, mais nós vamos ter demanda por profissionais. Beleza? Ok. Eu separei aqui algumas matérias, tá? Vou colocar só o título delas. Até cheguei a fazer um vídeo para o YouTube sobre isso. E algumas delas aqui vão falar o seguinte, ó. Samarco projeta investimentos de 1,6 bilhão de reais em 2023. Gerdau vê demanda sólida de aço em 2023 nos Estados Unidos e no Brasil. CSN Mineração prevê minério de ferro entre 100 e 110 dólares a tonelada em 2023. Ou seja, só previsões aí de crescimento. Joia. Então, além da mineração, nós temos também os agravantes aqui em terreno nacional, em território nacional, envolvendo o quê? Envolvendo água. Então, a gente já começou a ver aí, né, vários desastres, catástrofes com deslizamento, com inundações, e é aí que os engenheiros e os geólogos vão entrar com campo. Com isso, quanto mais nós temos esses desastres, por outro lado, as prefeituras, as defesas civis começam a tentar ver o que é possível ser feito para se melhorar, né, toda essa política aí de segurança pública, de certa forma, né, segurança pública não, de saúde pública, enfim.
Sendo assim, o que vai acontecer essas prefeituras começam a exigir algumas formas de se cuidar de prevenção com esses tipos de deslizamentos, ainda que não esteja exatamente na época chuvosa. Beleza? E aí a gente começa a fazer um link aqui para uma prestação de serviço para engenheiros e geólogos envolvendo toda essa dinâmica. Então vamos lá, a primeira forma que você pode trabalhar com estabilidade de taludes é com projeto. A mais conhecida, né? Desde a graduação a gente escuta mais falar em projeto disso, daquilo, de contenção, aterro, barragem, enfim. Então você pode fazer projetos de contenções, outras técnicas de estabilização de taludes como retaludamentos. Você pode fazer projeto de barragem, então aplicado ou não para mineração, pilhas de estéreo também aí dentro da mineração. A segunda forma, ela vem conciliar aí com os projetos. Alguém projeta e alguém tem que executar. E então, se você faz ou não o projeto, você também pode ou não fazer a execução. A sua empresa pode ter essa prestação de serviço. Você pode simplesmente fazer o projeto e terceirizar a execução, ou também pode ser responsável aí por essa realização. Joia? Terceira forma de você atuar diretamente com estabilidade de taludes, usando lá softwares para fazer análise de estabilidade, é elaboração de laudos técnicos. Elaboração de laudos geológicos geotécnicos, laudos de estabilidade. Vamos voltar naquela questão das prefeituras começarem a exigir esse tipo de laudo. Depois de 2010, 2011, com tanto desastre, tanto deslizamento no Rio de Janeiro e também em várias regiões do país, algumas prefeituras começaram a exigir um documento que atestasse que uma determinada encosta está estável, antes, durante ou após alguma execução de uma edificação. Fala, Robert. Ó, o Robert aí, ó. Cláudio, vamos chegando. E assim, quem é responsável por fazer esse laudo? Engenheiros e geólogos aí que têm habilitação, né, têm atribuição na geotecnia. Como que vai funcionar então esse laudo? Vamos lá, ó. Vamos listar todas as atividades para você fazer uma análise de estabilidade. Isso tem que estar dentro do laudo. Primeiramente, vai lá o profissional para campo, faz um levantamento plano altimétrico e com esse levantamento ele vai gerar uma planta planialtimétrica e dela vai se tirar os cortes topográficos ou seções topográficas. Isso você pode fazer no AutoCAD, no Civil 3D. E beleza, terminou a sua topografia. Qual é o próximo passo? Vamos proceder para sondagens, seja sondagem e a percussão, né? Sondagens em solo, seja sondagens rotativas em rocha ou seja sondagens mistas. Show! Com essas sondagens que você vai fazer de acordo com a norma, por exemplo, a norma de encostas 11682 vai te pedir pelo menos 3 furos de sondagem para você poder traçar um perfil geológico geotécnico. Então fez as sondagens, traça lá esse perfil e aí você vai casar topografia com sondagens, ou seja, perfis topográficos com perfis geológicos geotécnicos. Beleza. Depois disso, o que é preciso fazer? Você vai correr atrás dos seus parâmetros, das suas propriedades de solos e rocha. Então, peso específico,
para o nosso critério mais utilizado aí, né, de Mohr Coulomb, coesão, ângulo de atrito, pega esses dados a partir de ensaios de laboratório ou até mesmo em campo, ou ainda com estimativas, com correlações aí de sondagem, né? Muita gente usa isso por conta de cache, né? Do cliente para poder fazer essa bateria de ensaios. E a norma vai te dar um certo respaldo em relação a isso. Mas ela deixa muito claro, ó, a responsabilidade é sua, engenheiro ou geólogo que está assinando isso aí, esse projeto, esse laudo. E aí depois que você capta, né, você junta todas essas informações, topografia, sondagem, ensaios, toda essa caracterização física e mecânica, você vai fazer a sua análise de estabilidade. A norma não te fala assim, ó, você não pode fazer à mão, mas ela também não te fala que você vai morrer de fome se você ficar tentando fazer laudo projeto à mão hoje, porque o software veio agilizar a nossa vida em cima disso. E assim, o que a gente faz é pegar essas informações e trazer isso para dentro de uma ferramenta computacional, já o Studio, o Slide 2, entre outros. Beleza. Lá dentro do software, você vai fazer as configurações básicas. Você precisa falar para ele, ó, eu quero que você simula para mim uma ruptura da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, em função daquilo que você modelou. Eu quero que você, software, verifique para mim a possibilidade de ruptura circular ou não circular. Se você tem gradientes de resistência diferentes, né? Valores de resistência diferentes entre as suas camadas, você pode começar fazendo uma análise não circular, porque a chance daquela ruptura ser circular, né, aquele formato perfeito circular, é muito baixa. Mas, cliente, então quando que a gente vai fazer análise circular? Eu te sugeriria que na grande maioria das vezes você ficasse com a análise não circular. Porque a análise circular ela é uma simplificação das não circulares e até dentro do software, se você opta em fazer análise circular, que são as mais simplificadas, que rodam mais rápido, vai ter um campo lá dentro e ele vai falar assim, ó, você deseja otimizar o formato dessa superfície? Então essa otimização é justamente em cima disso. Pode ser que a circular não seja a melhor opção para aquele seu problema no campo. Então a gente otimiza esse formato de superfície. E com isso, o que acontece é que a sua análise vai ficar um pouco mais pesada, só que não tem nenhuma comparação, né, com se você fosse tentar fazer isso à mão, não tenha dúvida alguma. Então, levantou todas as suas informações básicas, entrou com isso para dentro do software, você vai buscar um resultado, que é um fator de segurança. E esse fator de segurança, ele tem que atender normas. Foi o que a gente terminou a live de hoje às 13 horas falando. Não basta simplesmente rodar o programa e chegar no fator de segurança. Eu tenho que atender a norma. E aí a gente tem as várias normas, cada uma para o seu quadrado, seja para estabilidade de encosta, seja para mineração, barragens, pilhas, barragens que não estão na mineração, então aí nós vamos ter direcionamentos em relação a isso, ok? Chegou nesse fator de segurança, compara com a norma e aí você vai proceder para a sua elaboração, a sua confecção do laudo técnico. Tem duas formas da gente trabalhar com esses laudos de estabilidade. Vai depender da necessidade do seu cliente, né? Do que ele quer no final das contas. Você pode muito bem emitir um laudo simplesmente atestando ou não aquela estabilidade, ou você pode também colocar nesse pacote a solução. Então você vai e faz um dimensionamento de uma contenção, um retaludamento, alguma técnica aí de estabilização. Na maioria das vezes, o seu cliente vai precisar também dessa resposta. Ó, se não está estável,
se não está atingindo o fator de segurança mínimo, qual deve ser a solução? E aí você pode fazer o projeto, você pode propor essa solução, e aí um terceiro vai fazer o projeto e também a execução, tá? E ou essa execução. Então você vai vendo que os trabalhos vão se correlacionando, né? Vão tendo uma conexão. Fiz um laudo, desse laudo aqui eu posso precisar do projeto obviamente eu vou precisar da minha execução. Joia? E isso tudo é campo para o pessoal da engenharia e também da geologia, e não necessariamente todos fazendo as mesmas atividades, mas cada um no seu quadrado e atuando juntos aí. A quarta forma que você pode atuar com estabilidade de taludes é em consultorias. E aqui é importante a gente separar essa definição de consultoria. Existe um lado, né, de prestação de serviço que vai falar que consultoria engloba a prestação em projeto, em execução. E outro lado vai falar, consultoria é quando você tem um cliente que ele tem alguma dúvida, ele quer algum norte, ele não sabe como proceder em um determinado projeto e você vai ali dar essa assistência, essa mentoria, tá? Então você pode aí entender das duas formas. Eu presto consultoria para o norte do país, então eu elaboro todos os projetos que eles precisam. Essa é uma forma de se ver, de se entender aí a consultoria. E a outra está relacionada justamente mais focado nessa mentoria, em tirar uma dúvida, um esclarecimento. E hoje, principalmente nessa área de estabilidade de taludes, as consultorias são muito bem valorizadas. E você pode optar em como que você cobra por isso, né? Vai ser pacote aí de encontros, vai ser por hora, vou cobrar uma consultoria aqui por hora. Né? Tudo depende de como você quer receber e quer fechar o seu mês. Você tem que pensar assim, né? Show! Quinta forma de você poder trabalhar com estabilidade de taludes é na área de perícias. Deixa eu contar uma pequena história. Eu já fui fazer uma perícia que envolvia ruptura de uma barragem. Mas uma barragem de pequeno porte, ela era para armazenamento de dejetos aí de uma indústria. E essa barragem rompeu próximo aqui à minha cidade, próximo a Viçosa, e ela causou um certo estrago ambiental. Polícia Rodoviária, Polícia Federal, na verdade, acabou indo para lá e a empresa foi multada por conta de dano ambiental. Mas como que isso aconteceu? Quando nós fomos chamados para realizar a perícia, em função, né, da demanda do próprio cliente, falou, rompeu a barragem aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Né? Como é que eu provo aqui que foi problema na manta, impermeabilizante? Como é que eu provo que foi problema de execução de terceiro? Aí a gente foi, era eu e mais um outro engenheiro de uma outra empresa, nós fomos avaliar. E na nossa região, sobre o Guinais, né? Nós estamos em cima aqui de Guinais, chamado Guinais Piedade, por conta de onde ele foi descoberto. E esse Guinais possui um silt, né, como mineral secundário, que é muito erodível. Então a porcaria do material não pode nem ver água. E quando a gente chegou na região da barragem, que já tinha rompido, eu olhei para o paredão assim, acima do nível da barragem, e vi lá uma camada extensa de um solo residual que tinha muito desse silt. E no próprio paredão, assim, no próprio talude, a gente via lá todos os caminhos, né, de escoamento superficial da água. Ou seja, na hora que eu bati o olho, eu pensei, aposto que isso está relacionado com a barragem.
E aí, entrando em contato, né, conversando com o pessoal que fez a compactação, era uma empresa terceirizada para compactação, eles falaram o seguinte, eu perguntei, né, como é que vocês fizeram o controle de compactação? Aí eles falaram, aqui a gente usou o equipamento tal, é assim que a gente trabalha há muito tempo, a gente não mexe com esse negócio de laboratório, mas aqui é mais na prática que a gente tem aí de muito tempo. Beleza, não questionei a questão da compactação, as camadas aparentemente estavam bem compactadas, né, uma espessura legalzinha, só que quando eu fui ver o material que tinha sido usado para compactar a barragem, adivinha de onde que ele saiu? O pessoal tinha tirado aquele silt, uma muito boa porção daquele silt porcaria, aquele silt erodível, e veio compactar a barragem com aquele solo. Porque para eles fazia sentido, eu tenho muito material disponível aqui, então se eu retiro esse material, eu consigo ocupar uma maior área para o meu reservatório e vou utilizar esse material, não descartar ele, não para botar fora, mas eu vou compactar a barragem. Só que é aí que estava o erro. E muitas vezes, principalmente o pessoal da engenharia, né, na faculdade a gente não é muito treinado a fazer análise mineralógica, fazer esses estudos de erodibilidade. Isso, depois daquela classificação MCT, né, aplicada para solos tropicais, isso começou a ser mais difundido, mas até então o pessoal vai e faz ensaio de caracterização física ali, ensaio de resistência e bola para frente. Se você abre um software, por exemplo, de estabilidade, ele não vai te perguntar a hora alguma qual que é o coeficiente de erodibilidade, a taxa de erodibilidade desses materiais. Não, ele está ali para fazer a análise de equilíbrio limite, de tensão, deformação e pronto. Então, o que aconteceu? Nessa perícia, nós fizemos um laudo, não necessariamente um laudo de estabilidade, mas um laudo pericial, mostrando tudo que nós vimos em relação àquelas questões de campo. E a gente colocou nesse laudo várias simulações de análise de estabilidade, certo? Então não era um laudo de estabilidade de taludes para a liberação daquele empreendimento, né, para verificar se estava estável ou não. Era um laudo pericial, já tinha um caráter mais jurídico, a fim de verificar as possibilidades ali de ruptura. E pasme, quando nós fizemos as análises de estabilidade, estava tudo ok. Simulamos também análise de percolação, não tinha problema em relação à estrutura da barragem. O problema estava no material que foi utilizado. Então isso aqui é dica para fechar essa sexta-feira 13, né? Sexta-feira 13 fazendo live à noite, né? Sabe o que isso significa, né? Não significa basicamente nada. Mas, enfim, guarda isso, cara. Vai fazer algum estudo de estabilidade, chegou no campo, primeiro observa os materiais que você tem. Se encontrar algum material ali que parece, né, tem aparência de erodibilidade, isso pode causar algum transtorno, certo? A Rússia está em contato. Tudo bem? Joia. Beleza? Então, vamos recapitular com o que você pode trabalhar em estabilidade de taludes. Projetos, execução, laudos de estabilidade, consultorias e perícias. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, colocar uma cereja no bolo aí, é o seguinte. Além de tudo isso, você também pode atuar como freelancer em análises de estabilidade de taludes. Sabia dessa? Já tinha pensado nisso? O André, aluno nosso, que trabalha, se eu não me engano, ele é de São Paulo, vira e mexe eu estou passando algum serviço para ele, porque a gente também tem uma alta demanda aqui na empresa, com treinamentos, com prestação de serviço. E eu viro para o André e falo assim, André, pintou aqui a análise de estabilidade, topa? E ele, na grande maioria das vezes, acaba pegando. Então, poderia também ser você. Por conta de quê? Quando uma construtora
que não é da área da engenharia civil procura ou ela está fazendo algum serviço que requer estabilidade de taludes, ela pode contratar terceiros. E pode ser simplesmente para fazer um estudo de estabilidade, porque às vezes ela mesma faz um levantamento de sondagem, de até mesmo ensaios de laboratório, e ela precisa de quem execute essas análises de estabilidade. Então, se você já tem contato com o software, você tem total liberdade para fazer isso. Agora, Clíndia, como que eu vou cobrar por uma análise de estabilidade? Alguém tem alguma ideia? Como cobrar por uma análise em equilíbrio limite? Como cobrar por uma análise de percolação? Por uma análise de tensão-deformação? Grande Nasser. Se você vier a fazer uma análise de estabilidade simples, equilíbrio limite, você pode demorar ali, para cada análise, no máximo 10 segundos para rodar a análise. Então modela, né? Faz lá, entra com a geometria, os parâmetros, as camadas, e dentro de meia hora, basicamente, você tem uma análise prontinha. Então, se eu pego aí, vamos falar em valores. Se você pega uma análise de estabilidade que te gasta 30 minutos e você cobra R$ 500 por ela, pode ser interessante, né? Você começa a ficar conhecido e vai fazer um bom cash aí com a análise de estabilidade nessa modalidade aí, né, de você como um freelancer. Tem gente que vai escutar isso aqui e vai falar, que heresia, né? Ficou louco. Tá bom. Eu tenho visto isso, alunos meus têm feito isso. Agora, tem toda aquela questão, você vai assinar ou não vai assinar pela análise de estabilidade? Quem está te contratando, a empresa que está te contratando, precisa desse respaldo ou ela vai se responsabilizar? Então, até isso vai influenciar também no quanto que você vai cobrar. Beleza. Se você vai fazer uma análise de percolação, aí você não pode cobrar a mesma coisa daquela simples análise de equilíbrio limite. Por quê? Porque o nível de exigência da sua máquina, o tempo que você vai demandar para fazer esse estudo, ele é maior. E se você for fazer ainda uma análise de tensão-deformação bacana, aí você pode preparar para o seu computador lá i5, por exemplo, parar, ficar umas 2 horas rodando a análise. Caso contrário, você vai buscar uma máquina maior, um processador melhor. À tarde eu passei basicamente a tarde inteira aqui procurando um bom processador, procurando placa de vídeo, porque eu passei raiva até falar chega com o computador já hoje. Nós na Rússia não conseguimos descobrir quando aplicar o modelo Mora e quando o modelo do solo endurecido. Rapaz, eu também não. Precisamos estudar mais isso aí. Me chama no direct depois, a gente pode trocar uma ideia em relação a isso aí. Eu também nunca ouvi falar disso não. Bom, beleza, galera? Vai prestar serviço aí, como freelancer, em análise de estabilidade. Isso é campo para você, tá? Nós vamos discutir isso também um pouco na semana que vem. Pense, faz lá uma proposta, elabora lá a sua planilha de preços em relação ao que você vai cobrar em função do nível de detalhamento ou do nível da qualidade dessa análise, tá? Nós temos níveis aí de atenção. Equilíbrio limite, roda muito bem. Percolação já é um nível a mais. Tensão, deformação, você vai exigir mais da sua máquina. Você exige mais do software com parâmetros. Para fazer análise de tensão, deformação, você precisa não só de parâmetros de resistência, você precisa de parâmetros de deformabilidade. Então, até a busca, a aquisição desses dados, ela já é diferente. Joia? Beleza. Projeto, execução, laudos, consultorias, perícias e esses serviços de freelancer.
Beleza? Ah, Antônio, né? Morculumb, né? Perdão, Morculumb. Cara, dependendo do tipo de solo, dependendo da aplicação, Morculumb já não faz milagre. A gente tem outros modelos aí que vão servir bem melhor, né? Mas a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Ok, pessoal. Sexta-feira, fechamos aqui as nossas lives de aquecimento para a semana da estabilidade de taludes. Nós vamos falar muito na semana que vem sobre erros que muita gente, muito iniciante, comete em softwares de estabilidade, e isso pode ser comprometedor. Vamos falar sobre os diferentes tipos de análises de estabilidade que você pode fazer em softwares como GeoStudio, Slide 2, e vamos fazer também uma análise, na verdade mais de uma análise completinha do zero para uma estrutura de contenção, para uma barragem, para você sair daqui pegando todos esses fundamentos. Fala um pouco sobre etapas de campo para a busca de dados. Joia, o Rafael. Eu comecei a falar, acho que você chegou um pouquinho depois, mas vamos dar uma explorada. Para fazer a análise de estabilidade, você precisa dos parâmetros. Para fazer esses parâmetros, você precisa conhecer a sua geometria das camadas, né, ou a disposição das camadas. Então, vamos supor que você faz lá uma bateria de sondagens SPT. E aí você verifica que nessas sondagens tem 3 tipos de solos diferentes. Você vai ter que levar para laboratório ou buscar esses parâmetros por estimativa, por exemplo. Eu não sou muito fã de estimativa, a gente não tem muito respaldo de norma para estimativa, mas muita gente tem isso para trabalhar. Então vamos lá. Ó. Nesse levantamento de campo, o que vai acontecer? Você pode começar com essas sondagens, verifica esses materiais e caso você vá fazer ensaio de laboratório, o que é o mais recomendado, né? Para empreendimentos aí onde tem muita verba para investigação, ótimo. Como é que vai funcionar? Você vai tirar porções, foi muito bom você ter falado isso. Você vai tirar porções de cada camada que sejam representativas. Então tem muita gente que gosta de coletar amostra no pé do talude, coleta lá mais para o terço médio e coleta mais amostra da crista. Quanto mais superficial, mais fácil de coletar essa amostra. Agora, como é que você coleta lá a amostra a 6, 10, 20 metros de profundidade? A gente tem amostrador, inclusive, para poder fazer essa coleta que perturbe pouco ou o mínimo possível a amostra? Tem, só que isso também tem um custo nessa extração, tá? Então, o campo basicamente é isso. Eu tenho que chegar e retirar tais amostras que me representem as minhas condições no campo. E aí vamos supor que você tem um talude que ele está basicamente seco, o nível d'água historicamente é muito abaixo da superfície, e você vai fazer ensaios no laboratório nessa condição do campo, tá? Ensaios drenados, porque não existe muita preocupação com o nível d'água, com o pó da pressão. Agora, caso você tenha um talude e o monitoramento dele, né, te mostre que você tem uma variação de lençol freático, de nível d'água dentro daquela encosta, dentro do talude, você também tem que proceder a fazer esses ensaios nessas condições. Então, a gente tem aí os diferentes tipos de ensaio triaxiais, né, para poder buscar essas propriedades. Rapaz, o Antônio aqui quer a transmissão em inglês também. Eu gostei da sua ideia, Antônio. Gostei da sua ideia, podemos pensar. Você está na Rússia, né? Vai que rola até um russo mais para frente, né? Vai que daqui a pouco a gente começa a fazer semana da estabilidade em russo e em inglês. Eu gostei da ideia. Ou então podemos arrumar um tradutor também simultâneo. Beleza? Bom, é isso aí, galera. Semana que vem tem muito mais, tá? Semana que vem
A gente vai transmitir essas aulas em uma plataforma, um site específico. Então você vai fazer o seguinte, entra lá aqui na bio do Instagram, faz a sua inscrição se você ainda não fez, e você vai receber um e-mail com todos os acessos a essas aulas. Segunda-feira, 8 horas, é liberada a primeira aula, na quarta-feira, a segunda, e na sexta-feira, a terceira. Enquanto isso, nós vamos conversando bastante também. Na terça e na quinta, vou trazer mais live aqui para a gente discutir um pouco mais, fixar tudo que a gente viu durante a semana. Joia? Alguma dúvida? Muito boa pergunta do Rafael. O Antônio também trouxe contribuições bacanas aqui. A pressão dos poros quase nunca é levada em consideração ao calcular a estabilidade de talude. Concordo com você. Por quê? Isso começa com um problema no campo. Se você não tem monitoramento de campo, não tem monitoramento lá hidrogeológico, não sabe qual que é a variação desse nível d'água, eu estou para te dizer que a maioria dos projetistas simplesmente faz o quê? Desconsidera a presença de nível d'água. E aí dá o que dá. A gente vê ruptura de talude atrás da outra. Por quê? Porque não foi considerada a questão da poropressão, não foi considerado ali um nível d'água. Eu contei ontem ou quarta-feira, fui fazer um laudo de estabilidade lá para o Rio Grande do Sul, não, para Santa Catarina, na verdade, e eu não tinha dados de variação de nível d'água. Eu tinha a posição do nível d'água em função das sondagens que foram passadas. Aí o que eu fiz? E coloquei, deixei muito claro lá no laudo. Fiz um estudo de sensibilidade, mostrando toda a possível variação do nível d'água para aquele talude. E aí o laudo mostrava lá, ó, em caso de nível d'água na posição das sondagens, fator de segurança tanto. Na pior das hipóteses, considerando o fator de segurança, considerando um nível d'água mais superficial, aí o fator de segurança, ó, despencava. Se você não tem informação precisa de campo, se o seu cliente não te fornece essas informações, você tem que de alguma forma tirar o seu da reta e deixar tudo muito claro lá no seu projeto, no seu laudo. Grande Raimundo, meu ex-orientado, meu ex-aluno, o engenheiro mais famoso de Viçosa. Tem outros também, mas ele é um dos mais. Tranquilo, galera? Espero que você tenha curtido. Muito obrigado pela sua participação aqui nessa sexta-feira à noite. Hoje é meu aniversário de 5 anos de casamento e agora eu vou sair para comemorar. Beijo nas crianças, te espero segunda-feira na primeira aula da Semana da Estabilidade de Taludes. Um abraço!